Olá, querido estudante, seja bem-vindo a mais uma aula de rotas de linguagens no componente de arte e comigo, que eu sou a professora Andréia, para quem ainda não me conhece, certo? Hoje a gente vai continuar a primeira aula, nós falamos sobre a produção teatral e hoje nós vamos continuar essa aula falando sobre a apresentação. Mas recapitulando o que nós falamos na aula passada, que foi todo o processo de produção teatral, nós vamos retomar um pouquinho porque, como eu já falei, é uma continuação, correto? Olhando aqui na imagem, nós vamos continuar falando sobre os elementos que compõem aí a composição teatral, o espetáculo teatral, certo? Nós falamos sobre a cenografia e o figurino, que fazem parte aí dessa produção, bem do planejamento até a execução, mas também nós temos a sonoplastia e a iluminação, que entram aí esses profissionais que são o sonoplasta e o iluminador, certo? Diferentemente do figurino e da cenografia, que são ali planejados e executados durante o processo ali de ensaios, da produção teatral, a iluminação e a sonoplastia, elas acontecem também durante os ensaios, mas também acontecem durante a execução ali do espetáculo teatral, certo? A execução da atuação dos atores, dos personagens, elas acontecem ali no aqui e agora, junto com o espetáculo, como a gente viu, certo? Entrando aí no conceito de apresentação teatral, nós temos a característica que é, de fato, a apresentação teatral. Ela se refere à arte cênica relacionada com a atuação, que consiste na representação de histórias em frente ao público, Então, como a gente viu na produção teatral, tem todo o processo de preparação para esse espetáculo, que pode acontecer em diversos lugares, Como a gente já viu nas aulas anteriores do primeiro semestre. Ela pode acontecer em um ambiente fechado, certo? Mas também pode acontecer em um ambiente aberto, desde que tenha os elementos principais, que é, obviamente, os atores, a história a ser contada e a ferramenta principal, que é o observador, que é o espectador. Então, se eu tenho esses três elementos, esse teatro, essa apresentação teatral, ela pode acontecer em qualquer lugar, certo? Voltando aqui, também temos um monólogo. O monólogo nada mais é que uma apresentação teatral, certo? Mas que acontece apenas com um ator em cena, certo? Um ator ou uma atriz conversa com o público, como se falasse sozinha ou sozinho, apresentando os pensamentos ou sentimentos seus ou do seu personagem. Ou ele ainda pode narrar uma história para um público, certo? Então, o monólogo, ele não deixa de ser uma apresentação teatral só porque tem só um ator em cena, certo? Ele pode contar essa história sozinho, obviamente, ele vai precisar também ali da produção teatral, da iluminação, do figurino, de todo um coletivo por trás, nos bastidores, mas ele vai estar sozinho em cena, conversando ali consigo mesmo ou até mesmo com o público de forma indireta, contando ali essa história, certo? Continuando aqui. Depois de todo esse processo de produção, de planejamento, vem a divulgação do seu espetáculo, certo? A atratividade e o engajamento do público são fatores que determinam o sucesso de uma produção. Mais do que simplesmente apresentar uma peça, é essencial cativar a atenção do público, desde que o primeiro contato com a obra até o fim da apresentação. Aí a gente tem basicamente 3 pontos-chave dessa divulgação: identificação do público-alvo, utilização de ferramentas de marketing digital e offline, parceria estratégicas e promoções.
A identificação do público-alvo trata-se do quê? Quem é esse público, né? A sua peça teatral, ela vai atingir qual público? Dependendo desse público-alvo é que você vai definir qual é a estratégia de divulgação. Esse seu público, ele é um público cativante ali das redes sociais, então você vai investir, né, no marketing digital. Mas dependendo se o público-alvo não é necessariamente esse público das redes sociais, você vai ter que investir aí também. Além das redes sociais, você vai investir também nas ferramentas offline também, e até em materiais impressos, certo? E também tem as parcerias e estratégias e promoções, né? O que seria isso? Seria geralmente que os grupos fazem para atrair esse público com promoções, por exemplo, vendas dos primeiros ingressos, ganhar um prêmio. Então, isso tudo é uma estratégia de marketing para a divulgação, certo? Para finalizar a aula, nós temos aqui uma indicação de leitura, certo? Que é um livro aqui da Sônia Paiva. Esse livro é dedicado a explanar sobre as diversas fases do planejamento e produção teatral. Aqui nesse livro, vocês vão encontrar, basicamente, tudo o que nós falamos na primeira aula sobre o processo de planejamento. Então, vai estar bem detalhado sobre todo esse passo a passo da produção teatral, desde a ideia, né, desde a escolha do roteiro, depois vem a questão da escolha das equipes, figurino, cenografia, detalhado como é feito esse passo a passo, né, bem mais descrito do que na aula, porque é um livro descritivo, certo? Aí vocês vão ver aqui que eu coloquei o sumário, né, que vem discriminando tudo isso que nós falamos, né, encenação como interdisciplinar, a visualização da cena, figurino, cenografia e outros quesitos mais para a produção teatral, certo? Nesse livro tem bastante imagem, então é bem possível que vocês consigam entender melhor, certo? E também tem muitas... na plataforma a gente vai ter uma atividade que vocês vão precisar fazer a leitura desse material, certo? Que também está na plataforma, que pode ler online também, sem necessidade de impressão, certo? Aqui nós temos as nossas referências, que você também pode acessar online, e eu deixo o convite para você fazer a atividade que está na plataforma, né? E aí você consegue mais executar e entender melhor na prática dessa produção teatral, certo? Eu te espero aqui na próxima aula e até lá!